Namastê a todos. Espero que ao ver e ouvirem este humilde trabalho estejam bem, estejam felizes e estejam em paz. É exatamente com a paz que eu vou dar início a estas palavras. O Dia Mundial da Paz foi criado pelo Papa Paulo VI no ano de 1967. Paz tem muito que se lhe diga. A paz, bem como o amor, o carinho, todos esses sentimentos essenciais para uma vida mais plena, uma vida mais digna, não podem começar lá fora. Tudo isso começa dentro de nós, começa em nós, para depois podermos contagiar, ou seja, através das vibrações que nós emanamos com esses sentimentos, vamos contagiar, vamos transmiti-la a todos aqueles que nos rodeiam, que por sua vez depois começa a alargar-se para os vizinhos, começa a alargar-se para o sítio onde vivemos, à cidade, ao país, enfim, ao mundo. Ou seja, aquilo que nós queremos e gostaríamos de ver lá fora, quer nos outros, quer em geral no mundo, não vai acontecer se não começar primeiro em nós, dentro de nós. Ora, muito bem. Eu gostaria de deixar ficar aqui algumas palavras, dado que estamos exatamente no primeiro dia do ano de 2019. Porquê o ano de 2019? Segundo o paranormal, o vidente, dos maiores que o mundo já teve, do Brasil, que vivia, nasceu e viveu e veio a falecer no Brasil, o Chico Xavier, mais de 400 livros que o Chico Xavier psicografou, em todos os ensinamentos que o André Luiz transmitiu através de Chico Xavier, que poucos desses ensinamentos foram adaptados para filme. Estamos a falar no E a Vida Continua, bem como O Nosso Lar. São trabalhos, são escritos, são conhecimentos vindos do cosmos e que são de primordial importância para as nossas vivências, para a nossa permanência neste plano umbralino, neste plano físico em que o nosso espírito está acoplado a um corpo para uma experiência, para uma caminhada de aprendizagem e, sobretudo, de amor. Muito há a dizer, a falar sobre esses temas. Eu não tenho escondido nos últimos anos a minha opção, tendo como a espiritualidade, os ensinamentos cósmicos, a minha primordial preocupação, bem como tento pôr em prática de dia e de noite permanentemente esses mesmos ensinamentos, vivê-los. Mas falei do Chico Xavier e do André Luiz por um motivo. Numa determinada altura da sua caminhada, dos seus ensinamentos, Chico Xavier falou da data limite. Ora bem, para entendermos um pouco o que é a data limite, vamos ter que retroceder no tempo. O homem tem sido
desde que está cá na Terra, tal como nós o conhecemos, há cerca de 40 mil anos, tem feito coisas menos boas, tem alimentado e criado um karma, quer individual, quer coletivo, que tem se agudizado ao longo desse tempo. Todos nós viemos de fora, ninguém nasce cá no mundo, nem neste mundo, nem em outros mundos. Ora, muito bem, trazendo de lá, de nossas vidas passadas, do sítio onde viemos, dos mundos onde viemos, já trazíamos karma. Esse karma foi-se acumulando para a maior parte de nós. Nós somos seres sábios, mas ao passarmos pelo processo de encarnação e reencarnação, ao chegarmos aos mundos nos quais vamos ter essa experiência encarnatória, pela lei do karma, somos vedados, somos tapados e temos que começar ou recomeçar tudo de novo. Daí nascermos como crianças e tudo termos que aprender. O karma é nem mais nem menos do que uma lei universal, uma lei cósmica de ação-reação. Ou seja, aquilo que nós fazemos, vamos ter que arcar, vamos ter que assumir as consequências um dia mais tarde. Ou na mesma encarnação ou numa futura encarnação. É nesse sentido que todos nós que viemos para cá nascemos crianças e depois vamos aprendendo aquilo que nos ensinam. Infelizmente, a maior parte dos ensinamentos são menos bons, não são aqueles ensinamentos da realidade que deveriam ser. Todos nós sabemos, lá desde o início, de que há registros, começando pelos maias, a Bíblia mais tarde, Nostradamus, enfim, os profetas, de uma maneira geral, anunciavam e profetizavam o Apocalipse. Esse Apocalipse estava agendado para mais ou menos a década de 60. 2 guerras mundiais no mesmo século, e sabendo que a última guerra mundial, a segunda, culminou exatamente com o lançamento de uma bomba atómica em Hiroshima. Foi nessa altura que o plano superior reuniu-se, houve um conclave estelar, mais concretamente em 47, onde foi decidido que os extraterrestres, os irmãos das estrelas, iriam manifestar-se junto deste planeta, junto da civilização, para que houvesse uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude por parte de nós, para que não houvesse uma destruição em massa, aquela que eu falava há pouquinho, que vem sendo profetizada há séculos. Todos nós sabemos, e a internet, bem como livros da especialidade, têm essas aparições, toda essa evolução dos irmãos das estrelas, fazendo com que houvesse efetivamente uma mudança de paradigma, embora não aquela desejada, mas o suficiente para que não tivesse havido o tal Apocalipse. Assim sendo, no ano em que o homem pisou a Lua, no ano de 1969, houve um novo conclave estelar e aí sim, nesse conclave foi dada uma moratória ao ser humano. Se o ser humano, num período de 50 anos, a contar dessa data, não se autodestruísse, haveria uma intervenção superior em que mudaria completamente, radicalmente, o rumo, os destinos da civilização. Como nós sabemos, não houve Apocalipse e a moratória, os tais 50 anos de que eu falo, acabam em julho do ano 2019. O ano 2019 já está,
faltam cerca de 7 meses para o fim da moratória dos tais 50 anos, haverá um novo conclave estelar, onde será decidido, uma vez mais, os destinos da Terra, ou seja, os destinos da civilização humana. É nessa altura que todos nós, os espiritualistas, todos nós pedimos, todos nós esperamos que haja uma intervenção dos irmãos das estrelas, dos extraterrestres, como as pessoas normalmente conhecem. Essa intervenção faria com que esta civilização mudasse radicalmente o seu rumo. O espírito, ou a alma, como queiramos, é o elementar da nossa vida. Nós somos oriundos de uma inteligência maior. Descemos a mundos, a planetas, para experiências, para aperfeiçoamento, para, em especial, aprendizagem para a nossa caminhada espiritual. Ora, muito bem, é nesse sentido que eu gostaria de que todos nós mudássemos a nossa atitude, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de nos comportarmos perante os outros e deixássemos, em especial, os animais seguirem a sua caminhada evolutiva. Sim, porque muitos e muitos daqueles que vão ver e ouvir este trabalho não sabem ou não fazem ideia de que os animais têm alma, têm espírito e estão cá há cerca de 1 bilhão de anos, quando o ser humano está só há 40 mil. Nós estamos aqui num reino que é deles, no reino dévico. E mesmo assim, acontece, fazemos aos animais aquilo que todos nós sabemos. Até muitos e muitos os comem. Eu muito mais teria para dizer, mas obviamente que não vou alargar mais. Quero agradecer a todos os mestres que ao longo do tempo, ao longo da história do ser humano por este mundo, têm trazido os ensinamentos cósmicos, têm trazido os ensinamentos espirituais e têm tudo feito dentro da lei cósmica para alertar o ser humano, para ajudá-lo nesta caminhada espiritual. Muitos são esses mestres que já partiram, mas também muitos são aqueles que ainda estão entre nós. É graças ao professor Laércio Fonseca e aos seus ensinamentos que, há alguns anos a esta parte, eu venho alargando a minha maneira de estar na vida e venho obtendo conhecimentos que jamais eu pensei vir a ter. E mesmo para terminar, eu gostaria de dizer que não existe morte. Nós somos espíritos que estamos cá de passagem. O corpo é nem mais nem menos do que uma roupa criada pelos nossos irmãos das estrelas, pelos seres extraterrestres, os engenheiros genéticos, que criam este corpo fantástico, embora umas vezes mais ou menos, mas aí é consequência da tal lei do karma que eu falava, para nós andarmos por este mundo. A morte, como é conhecida, é nem mais nem menos do que o findar dessa experiência, e o corpo físico, ou essa roupa de que eu vos falava, esse sim, esse morre, transforma-se em pó. Mas o eu, esse não morre. Esse eu é eterno. Através das sucessivas encarnações, reencarnações, você chegará o dia de entrar numa sabedoria plena, numa sabedoria universal, cósmica, e que nos vai isentar de voltarmos a qualquer
planeta para novas experiências kármicas e assim ficaremos no órbite de algum planeta ou não, ou no órbite de muitos planetas dentro da galáxia ou mesmo noutras galáxias, a auxiliar aqueles que precisam, que estão encarnados, bem como ficar junto daqueles seres que já lá estão antes de nós, que são seres ascensionados, que são seres de luz, que são seres que transmigram entre planetas ou mesmo entre galáxias, tudo fazendo para que os projetos dos diferentes planetas, com diferentes graus evolutivos, corram da melhor forma. Mesmo, e eu tinha-me esquecido de referir que no plano espiritual, o planeta é conhecido como planeta chão, que significa água. Como nós sabemos, e o planeta visto do espaço é praticamente azul devido à enorme quantidade de água que tem. Eu espero que estas palavras tenham e sirvam de alguma ajuda e espero que a intervenção extraterrestre após a data limite seja uma realidade e de que possamos, de braços abertos, mente super aberta, uma consciência espiritual e cósmica, como eu dizia, possamos receber os nossos irmãos das estrelas e todos aqueles seres espirituais que venham ao planeta Terra para nos ajudar a sair destas trevas que não têm outra solução. É com esta intervenção, esperamos nós, que a Terra dará início mais acentuado à transição planetária para mais tarde entrar na era da luz, na era da sabedoria, na era em que a comunhão entre os seres espirituais, os irmãos das estrelas, os nossos entes queridos, conhecidos pelos mortos, será uma realidade. Muito obrigado. Namastê. Fiquem bem, fiquem felizes e em paz. Obrigado.